Oi, gente, voltei de novo agora para fazer a continuação daquele vídeo que eu fiz falando sobre a tragédia que aconteceu na minha família, né? E a minha neném já dormiu, então eu vou contar para vocês agora, tá? Eu vou contar rapidinho. Gente, foi assim. A minha avó, quando eu fui lá no Paraná para visitar minha família, né? Que eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, né? Aí eu resolvi ir lá para visitar minha família, visitar minha avó, meu avô, minha mãe que morava lá ainda, né? Agora ela mora aqui comigo. Eu ainda não sabia, né, que ela tava doente, né? Que ela tava com esquizofrenia, né? Então, tá. Aí cheguei lá, gente. Quando eu cheguei lá, eu fui conversar com a minha avó. Sentei assim, tudo, e fui conversar com a minha avó, né? Ela sempre foi um amor de pessoa, um amor de vó, gente. Aquelas vó assim maravilhosas, né? Tinha as ruindadezinhas dela, né? Mas ela era com os netos ela era boazinha. Não, não lembro como que ela era com a minha mãe, mas com os netos ela era boazinha. Aí, gente, ela. Eu conversando com ela fazendo um bolinho, fazendo um café, que eu tinha acabado de chegar, né? Demorei a noite inteirinha viajando, né? A noite inteira. E cheguei lá, ela me recebeu super bem. Só que eu sentada na cozinha, um banco de madeira, casa de madeira. A casa lá, gente, é de madeira. Tudo de madeira. Casa antiga. Aí eu falei, cadê o vô? Cadê o vô, né? Olhando assim pra casa. Cadê o vô? Aí ela falou assim, o seu vô? Eu matei o seu vô. Ela falou isso. E eu fiquei assim, assustada assim. Aí ela falou, minha filha, eu matei seu vô e não me arrependo porque ele falou que ele ia me matar. Então, eu fui e matei ele primeiro. E eu fiquei quieta, gente. Eu ia falar o quê? Fiquei quieta, né? Eu já era adulta já, entendeu? Não era mais criança, não era... Já era adulta, já tinha filhos e tudo. Só que dentro de mim, eu queria vir embora na mesma hora. Na mesma hora, só que eu não falava. Aí eu não toquei mais no assunto, ela também não. Só que acabou pra mim aquilo dali. Tipo assim, não é minha avó. Eu pensei na hora, não é minha avó. Aí fiquei lá na casa. Aí chegou a noite, ela arrumou o quarto pra mim dormir. Eu fui passear, né? Eu fui lá na casa da minha tia. Fui, né? A cidade lá é pequena, é Diamante do Norte, lá no Paraná. Aí eu fui lá na casa da minha tia, né? A minha tia me contou tudo como é que foi, que eu já vou contar pra vocês agorinha. Aí, quando eu voltei, eu sei quando eu voltei lá na minha avó pra dormir, né? A minha avó colocou eu pra dormir no quarto do meu avô, na cama dele. Porque, gente, eles já não dormiam junto, né? Eles dormiam separados, cada um num quarto. Ela colocou eu pra dormir lá, na cama dele, gente. Eu fiquei morrendo de medo. Sei lá, gente, fiquei com medo dele aparecer. Ai, ele morreu ali. Fiquei com medo da minha avó me matar. Fiquei com medo de um monte de coisa, nossa. Parecia que eu tava vendo um filme de terror. Fui no orelhão, liguei chorando porque eu queria vir embora. Porque eu queria vir embora. Eu liguei, acho que foi pra uma irmã da igreja. Eu morava na casa dela, eu liguei chorando de soluçar, que eu queria vir embora. Eu não tinha levado dinheiro pra mim voltar. Eu ia demorar pra voltar, né? Alguém ia mandar dinheiro pra mim, que eu nem lembro quem que era mais. Eu ia demorar, gente. E de repente essa surpresa, eu queria vir embora, eu ligava, eu quero ir embora daqui. Sabe? Desesperada, eu não tava nem aí, queria mais ver ninguém. Parece que eu lembro que nem minha mãe eu fui ver, não sei, gente. Eu sei que no outro dia eu vim embora. Eu vim embora. Acho que o pastor da igreja mandou dinheiro pra mim, eu vim embora. Mas aí eu vou contar como é que foi. A minha tia falou pra mim assim, que ela elaborou um esquema certinho para matar ele. Todos os dias ela rachava lenha, né, com um machado. Todo dia ela rachava lenha
com machado. Isso desde criança eu lembro, que ela tinha um fogão a lenha e um fogão a gás. Ela fazia algumas coisas no fogão a lenha para não gastar muito gás, né? Então todos os dias ela usava aquele machado, era normal. E o meu avô, ele tinha uma mania. Todo dia ele deitava debaixo de um pé de 7 copas depois do almoço, para descansar. Ele dormia, colocava um travesseiro, um pé de 7 copas. Era enorme aquele pé de 7 copas, gente. Aí, tá. Ela matou ele lá, gente. Ela esperou ele ir dormir lá, debaixo da árvore do pé de 7 copas. Quando ele deitou lá e dormiu, ela pegou o machado e foi na cabeça dele, dormindo. Gente, disse que abriu a cabeça dele em 3 pedaços. 3 pedaços, assim. E a minha tia disse que na hora chegou, não sabia, chegou lá na casa e viu ele assim, com o olho assim, mexendo assim, vivo ainda. Mas já tava, como é que fala? Agonizando, né? O cérebro dele tava todo caído pra fora. Chegou na hora, gente. E ela já tinha corrido na delegacia pra se entregar. A delegacia é bem na esquina. Ela foi lá se entregar. Ela falou que matou ele, que cansou, porque tipo assim, gente, a vida deles de casal, ela apanhava muito, 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 muito. Ela tinha até osso quebrado, de tanto que ele batia nela. Quando eles eram mais novos, né? Mas assim, naquele tempo que ele morreu, que ela matou, ele estava doente. Ele já não tinha força mais para nada, ele desmaiava, bebia muito na rua. Então não dá para entender por que depois de velhinha ela fez isso. Entendeu? Eu não tô acusando ela, mas eu não consigo entender. Eu acho, gente. Porque assim, outra coisa, todos os meus tios ficaram com esquizofrenia depois disso. A minha mãe, meu tio Berto, meu tio Neno, que é o Cido, minha tia Fátima também ficou, ela via um monte de coisa. Todos eles, gente, ficaram assim. Todos eles. Então, eu tenho minhas coisas aqui que eu penso na minha cabeça, gente. Eu acho que minha avó... Será que ela não ouviu, não estava ouvindo vozes também? Será que ela não estava com esquizofrenia? E ninguém sabia? Talvez ela ouvia vozes, talvez ela ouvia. Igual a minha mãe escuta. A minha mãe, ela ouve o dia inteiro, ela fica escutando essas coisas, que fulano vai te matar. Esses dias eu tava conversando com ela ali, estendendo a roupinha da neném no varal, e ela tava sentada na porta da casa dela. E eu conversando com ela, então, mãe, mas não sei o que, eu conversando com ela não conseguia me ver, mas eu tava conversando com ela, então, mãe, tal. E ela respondia, aí ela falou bem assim, não, Rose, não vai me matar não, hein? Não vai me matar com machado não, Rose. Então, ela escuta vozes. Mas eu já tô acostumada com isso. Mesmo assim, eu fico nervosa na hora, né? Eu falo, ai, mãe, para com isso, pelo amor de Deus. Quem vai te matar? Para. Para, mãe. Aí, né? Então, será que a minha avó, gente, talvez ela estava escutando vozes também. Talvez ela estava ouvindo o meu avô ameaçar ela, que ia matar ela, né? Talvez já fazia dia, já fazia tempo, não sei. E ela foi indo, foi ficando com medo e matou ele. De medo. Sabe aquele negócio de se defender? A esquizofrenia, gente, ela é assim, tá? A pessoa faz a maldade, mas não é porque é maldade, é para se defender. Porque na cabeça do esquizofrênico, você quer fazer mal pra pessoa. Então a pessoa, ela vai se defender. Aí eu fico pensando, ou será que algum tio meu matou meu avô? E às vezes ela falou que foi ela. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém viu, gente. Não tem testemunho, não tem nada. E aí ela foi lá e se entregou. Não sei, né? Um monte de coisa passa na cabeça da gente. Aí, gente, então por isso que a minha mãe tem esse trauma, esse medo, essa esquizofrenia.
Tem a ver com coisa espiritual? Tem. Tem, tá, gente? Tem. Aí aquele choque, entendeu? Aquele choque de perder o pai, a mãe que matou. Aí aquele medo. Poxa, a sua mãe fazer uma coisa dessa deve dar um medo da própria mãe. Igual eu tenho um medo da minha mãe. Eu tenho medo da minha mãe. Eu queria que a minha mãe fosse uma pessoa normal. Eu queria que a minha mãe fosse a minha mãe. Aquela mãe que, sabe, quando eu era criança, apesar de que ela já era, né, meio. Ela tomava remédio controlado, né? Então eu sinto falta, mas só que assim, fazer o quê? É como se a minha mãe não fosse mais ela. Quando eu tô nervosa e quando a minha mãe tá falando umas coisas absurdas, eu falo assim, eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Não é a minha mãe. Não é a minha mãe que tá aí falando isso. Não é a minha mãe. Eu sei que eu não tô lidando com a minha mãe. Sabe, gente? Eu fico muito revoltada, né? Porque não é mesmo. Não é. Ela toma remédio controlado pro corpo dela ficar mole e não ter muita força para pensar, para ouvir aquelas vozes. Não, aí fica sem força para fazer maldade. Se por acaso ela vir com a faca, eu vou conseguir me defender. Ela vai estar mole, né? Ela não vai estar ágil, né? Então, porque a vez que ela tentou matar a própria neta, até que a faca acertou em mim, ela tava ágil, ela tava rápida, ela tava conseguindo pensar, esconder a faca, assim, que ela escondeu, assim, já foi na hora. Então, ela tava sem remédio, sem medicação. E ela tava ouvindo muita voz aquele dia. Então, o SAMU demorou para chegar. Então, eu escondi todas as facas, mas ela achou alguma. Então, tipo assim, né, gente? Fico pensando, talvez a minha avó tava nessa mesma situação. Porque não é possível, gente. Depois de velhinha, resolver matar ele. Por quê? Por que ela não fez antes, então, quando ela sofria, que ela era mais nova? O que passou na cabeça dela? Tipo assim, ah, ele tá doente, eu vou aproveitar e vou matar ele? Não sei. Não sei, gente. É isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Depois eu dou um jeito de responder em vídeo ou ali, né? Escrevendo, tá bom? Beijo, gente. Essa é a história da minha família, tá?